Já deu sim. Estamos online. Boa noite! Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live. E hoje eu estou trazendo como convidados Bruno Zilbergeld, especialista em intestino, referência. Aliás, eu sempre falo isso em todos os congressos, tudo que eu sei de intestino eu aprendi com ele. Doutor Marcelo, grande geneticista, referência na área também, criou um pool, quer dizer, um pool não, criou uma verdadeira biblioteca de exames, né, que a gente pode utilizar na nossa prática, inclusive tem um diferencial muito legal, porque a gente tem exames específicos por área, né, Marcelo? Então, se eu quero ver uma determinada enzima, eu consigo trabalhar essa parte. E doutora Silvia Fiuza, dermatologista, para compor aqui a nossa mesa. E o assunto hoje, pessoal, é um assunto muito importante para nós, profissionais da área da saúde. É a união de várias ciências diferentes, de vários saberes diferentes, para que o profissional prescritor possa ter um raciocínio assertivo com a genética, uma conduta metabolicamente pensada, né, numa melhora da absorção, da digestão, do aproveitamento dos nutrientes, e, por sua vez, também um profissional que olha para essa pessoa em todos os aspectos relativos ao envelhecimento, à degradação de colágeno. Então, assim, essa mesa aqui é a mesa do século XXI. Então, eu vou iniciar. Eu gostaria que vocês se apresentassem primeiro. Silvia se apresenta, eu já falei rapidamente. Fala um pouquinho do seu trabalho. Eu sou dermatologista, eu sou staff da Santa Casa, da Misericórdia do Rio de Janeiro, na parte da cosmiatria, que é a parte da dermatologia que cuida da beleza, da saúde da pele, e também coordena a cosmiatria no Hospital Federal de Bom Sucesso. E eu cursei nutrologia pela Abram, porque eu sei já da influência, né, da nutrição como, assim, globalmente na saúde da nossa pele, seja do cabelo, da unha, da pele em geral. Então, conheço a Luciana desde lá. Tem muitos anos. Admiro muito, e aí vamos participar dessa mesa. Muito interessante, muito feliz pelo convite, viu, Lu? Marcelo, se apresenta. Boa noite, agradeço o convite, é um privilégio estar aqui nessa mesa para conversar sobre saúde integral no século XXI. Então, eu sou geneticista, eu fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado em genética, trabalhando com câncer gástrico. Depois eu passei a orientar junto ao programa de patologia da Faculdade de Medicina de Botucatu, onde orientei em patologia toxicológica, carcinogênese. Eu orientei até 2013. A partir de 2013, eu passei a me dedicar em tempo integral a um laboratório privado de genética e biologia molecular, onde eu ajudei a desenvolver mais de 100 perfis de genotipagem, aproximadamente 30 só dentro da área de nutrigenética. A gente tem várias: nutrigenética, dermatogenética, carne, neuro, são várias áreas. Então, eu acho que eu consegui adquirir uma experiência vindo da academia e também uma experiência na utilização prática de um exame genético, como ele pode fazer diferença na prática clínica. É um grande mestre, eu sou testemunha, é um grande mestre. O mestre sempre estudando, porque é por aí, sempre estudando. Bruno, se apresenta, Bruno. Bom, meu nome é Bruno Zilbergeld, mas sou conhecido mais como Bruno Zilber, porque ninguém consegue falar meu sobrenome até o fim, né? Eu sou biólogo, sou microbiologista, fiz o doutorado na área de microbiologia, em virologia e depois em microbiologia humana aplicada. Trabalho com intestino desde 2004 e com produtos voltados para o intestino, desde probiótico, prebiótico, incluindo diagnóstico intestinal, toda a parte de plaqueamento, microbiologia, metagenômica. Eu trabalho tentando trazer novos exames para o Brasil. Já faço isso há 16 anos, praticamente. Sou conhecido como Dr. Cocô, né? Com muito orgulho, né? E com muito orgulho, porque
Não tem como você estudar o intestino sem estudar cocô. Não tem Sim. como, né? Então, virei um especialista em cocô. E sou muito, 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 muito feliz com o que eu faço. Adoro o intestino, adoro... Eu posso dizer para vocês que eu estudo há tanto tempo, quase 18 anos, e mesmo hoje, todo dia eu me surpreendo com uma coisa nova para o intestino, que parece que a gente não sabe nada, né? Então, estou muito feliz por estar aqui, me sinto honrado por estar nessa mesa virtual, e vamos ver o que dá, né? Vai dar um samba muito bom. Pessoal, eu sou Luciana Arfenich, eu sou nutricionista, fundadora e presidente do Rio Health Nutrition, do Instituto Luciana Arfenich, empreendedora e defensora da nossa categoria, nós nutricionistas. Eu sempre busco promover a nutrição e também promover o profissional da nutrição através da educação, da performance, do aperfeiçoamento, e por isso que eu desenvolvo tantas ações nesse sentido. Eu vou começar com uma primeira pergunta, que vai para o doutor Marcelo. A suplementação, e para o Bruno, os dois vão responder. A suplementação de colágeno, ela pode ser uma alternativa para o tratamento da osteoporose? Vou deixar o professor começar e o que sobrar para mim eu pego. Eu acho que colágeno é a nossa proteína mais comum. 90% da matriz óssea é colágeno. Então, no meu modo de entender, é interessante sim. Não só colágeno. Sim. É necessário vitamina C, a suplementação adequada de vitamina C, outros minerais. Eu acho que é um pacote que inclui colágeno. Eu acho que existe um estigma, né, quando a gente fala de colágeno, porque o colágeno ele é muito combatido, muita gente fala que tomar colágeno não tem efeito nenhum, mas a gente tem que partir do princípio que colágeno é uma proteína, como o professor falou, a proteína mais abundante no nosso organismo, né? Se for ver o peso seco de proteína, o maior de todos é colágeno. Todo mundo, quando fala de colágeno, pensa em pele, mas colágeno tem em todos os tecidos, né? Desde o olho, cérebro, principalmente o osso também. Inclusive, também é importante em cascata de coagulação, né? A gente tem... Tudo, né? É importante também. E isso por causa do aminograma do colágeno. O colágeno ele tem um aminograma muito específico, que começa sempre com hidroxiprolina, prolina e glicina. Então, quando você está suplementando colágeno, você está suplementando principalmente esses 3 aminoácidos que vão ser utilizados sob demanda. E assim como o professor Marcelo falou, só o colágeno é um substrato maravilhoso. Mas se você não tiver tudo que aumente a demanda para que esse colágeno seja utilizado, como vitaminas, os minerais, só ele sozinho, ele é fonte de hidroxiprolina, prolina e glicina. Para osso, cartilagem, eu acho que colágeno é maravilhoso para tudo. E para a membrana intestinal, Bruno? Para a membrana intestinal, o colágeno ele tá... um mecanismo importante aí? O colágeno ele está muito mais envolvido com a lâmina própria. O colágeno é uma proteína extracelular, né? Ela começa a ser formada dentro do citoplasma, mas aí vira tropocolágeno e depois começa a ter os fibroblastos. Então, ela é extracelular, é uma proteína muito grande, né? Agora, quando a gente fala de leaky gut ou permeabilidade intestinal, a relação do colágeno está muito mais na lâmina própria, porque muita gente confunde achando que ele pode auxiliar nas junções comunicantes ou nos tight junctions, mas elas são formadas de outra proteína. Intracelular, a gente tem a actina, que dá ancoragem para essas junções celulares, mas a gente tem que lembrar que os enterócitos eles estão sedimentados em cima da lâmina própria. E se a lâmina própria ela afrouxar, o espaço paracelular afrouxa também. A gente tem o estabelecimento de leaky gut. Então, quando a gente fala de hiperpermeabilidade intestinal, todo mundo pensa somente nas tight junctions, mas esquece de observar o resto, né? Eu acho muito interessante. E o Bruno, me fala uma coisa, a gente está falando de peptídeos de colágeno, quer dizer, a gente está falando do colágeno hidrolisado, né? Sempre. O colágeno a gente divide... Porque colágeno realmente, ele normalmente né?
Sim, né? Existe uma polêmica, né? Porque você às vezes vê pessoas que falam, colágeno não serve para nada. Eu falo, bom, o colágeno que eu conheço, ele serve para muita coisa boa. Aí, doutora Silvia, me fala sobre. Você chegou a comentar comigo sobre essa degradação do colágeno, sobre o envelhecimento cutâneo. Me fala um pouco da sua experiência. E aí eu vou querer fazer um link com o Marcelo. Marcelo, a gente tem uma forma de potencializar a síntese de degrado, de colágeno, ou a gente tem que se preocupar com algum tipo de polimorfismo que poderia interferir, né, nessa síntese ou não, ou reduzir o processo de degradação natural. Vai, Silvia. Então, o colágeno, né, conforme o professor Marcelo já falou, o Bruno também reforçou, é a proteína mais abundante do nosso corpo. Mas na pele ele é muito importante, ele está presente principalmente na derme, então vem a epiderme, que é a camada mais superior, e na derme tem os fibroblastos, e faz essa rede de colágeno. Então, quando a gente ingere o colágeno, ele vai ser quebrado em aminoácidos, né, para ser absorvido, e boa parte desses aminoácidos vão sintetizar colágeno, porque é a proteína mais abundante. Então, a demanda é alta. Só que depois dos 30 anos, infelizmente, a curva é descendente e a gente passa a perder 1% de colágeno por ano. Então, depois da menopausa, isso fica ainda mais exuberante, essa decadência. Então, a gente, sim, deve suplementar colágeno, não só ele, a vitamina C é muito importante, né, para a hidroxilação desse colágeno. O silício também é importante para fazer um cross-linking adequado do colágeno. Uhum. Então, existem outros nutrientes, né, para a gente agregar na suplementação ou na dieta, né, do paciente. E também, assim, puxando sardinha para o meu lado, o ideal seria a gente fazer algum procedimento que sirva de gatilho para a produção de colágeno, porque a gente consegue, daí, ter um estímulo para que esse colágeno seja colocado na pele. Os estudos científicos, Lu, são enormes. Tem uma revisão que tem mais de 800 e poucos pacientes tratados com colágeno, mostrando que melhora a qualidade da pele, melhora a espessura da pele, melhora ácido hialurônico, então a gente tem uma melhora também em hidratação da pele. Não é só elasticidade e tônus. E também tem alguns estudos da pele que mostram a melhora na articulação. Então, aquela primeira pergunta é super válida, né? Melhora a articulação. A gente não tem como direcionar todo o colágeno para a pele unicamente. Ele vai para o organismo como um todo. Então, a melhora é global. É sistêmica. Eu há muitos anos atrás, eu li eu li um artigo que falava exatamente, levando para o outro lado da genética, ele falava que antes da gente perder o cálcio nos ossos, a gente vai perder colágeno. E que a suplementação com colágeno seria bastante interessante para essa mulher na pré-menopausa, e também nesse aspecto também do envelhecimento cutâneo, da pele, né, de você estar garantindo substratos para a síntese de colágeno. Marcelo, do ponto de vista genético, o que vai influir? Enfim, a gente, obviamente que a genética vai determinar se eu vou ser mais flácida ou menos flácida, o estilo de vida também, né, mas a textura da pele, isso é uma coisa que já vem com a gente. O que os exames, como é que a gente conseguiria traduzir um exame em prol de um paciente que tenta melhorar nesse aspecto? Quando a gente pensa em termos de pele, a gente pensa na formação de rugas, no processo de fotoenvelhecimento, que está associado com 70% a 80% do envelhecimento da pele, com o envelhecimento do rosto. E mesmo assim, quando a gente verifica os estudos, quando a gente verifica no dia a dia, o envelhecimento da pele, o envelhecimento cutâneo, esse que a gente vê facilmente, ele é variável. Você vê que algumas pessoas, elas acumulam rugas com mais facilidade do que outras. Então, sempre que tiver algo heterogêneo, diferente, diante do mesmo estímulo, a gente pode pensar em algum fator genético que também tem influência. Quando a gente pensa, por exemplo, em fotoenvelhecimento, em formação de ruga,
Existem alguns genes. Eu vou citar só 2, para não ficar alongando, mas para poder ilustrar como a genética pode ser importante para minimizar esse processo de fotoenvelhecimento. Quando existe uma exposição ao sol e o indivíduo é portador de um alelo de risco, de um gene que codifica uma metaloproteinase. Essa metaloproteinase ela tem diversas funções, mas em excesso ela pode degradar mais o colágeno. Então, o gene MMP1 codifica essa metaloproteinase 1, tem um polimorfismo. O polimorfismo é uma variação na sequência de DNA em que ocorre mais de 1% da população. Ele é mais frequente e leva às nossas características, às nossas habilidades, estão associados com a altura, com a cor do olho, com habilidade de força, velocidade, de endurance e com o processo de envelhecimento da pele também. Então, nesse gene, tem polimorfismo e tem um alelo que é um alelo de risco, que normalmente já leva a uma maior produção dessa MMP1. Já vai degradar mais colágeno, já vai acelerar esse processo de formação de ruga. O indivíduo que expõe ao sol e tem esse alelo, principalmente se ele herdar um alelo do pai ou outro alelo da mãe, ele vai ter 2 alelos, que a gente chama de homozigose, ele vai ter um aumento da expressão desse MMP1 de 8 vezes. O que significa que vai ter 8 vezes mais MMP1 degradando o colágeno, ok? Então, a tendência desse indivíduo, quando ele se expõe exageradamente, principalmente ao sol, é que ele tenha um processo de fotoenvelhecimento, de formação de rugas acelerado. Então, quando você recebe um exame geral, a gente tem que lembrar que, por mais importante que o DNA seja, é ele que vai fazer a função. É ele que faz a função da MMP1, é a enzima. Então, a quantidade de expressão, quer dizer, o quanto esse gene vai se expressar, vai produzir MMP1, o momento em que isso vai acontecer, é que leva ao resultado. Então, não é uma sentença para o indivíduo que ele tem um processo de fotoenvelhecimento de rugas acelerado. E posse dessa informação, ele vai ter que tomar mais cuidado com a exposição solar. Lembrando que, nesse caso, a gente está falando de um excesso de expressão. Então, o profissional de saúde, seja o nutricionista, o dermatologista, vai ter que ajustar a expressão desse gene. Diminuir para quê? Para que essa MMP1 continue exercendo a função dela, que é importante no nosso organismo. A gente nunca pode esquecer que todos os nossos genes têm função. Então, a gente fala muito de silenciar, mas isso é arriscado, né? Eu tenho dito isso várias vezes. O que nós precisamos fazer é ajustar a expressão. Nesse caso, é um exagero. Então, pode ser utilizado antioxidante, ácido alfa-lipoico, chá verde, resveratrol, protocinadinas, carotenoides, tudo isso vai adequar a expressão da MMP1. Vai diminuir essa expressão, essa MMP1 continuar exercendo a função dela sem exagero, sem degradar excessivamente o colágeno, né, favorecendo essa formação de rugas. Com essa intervenção, com essa estratégia ajustada de acordo com o genótipo, o paciente pode desenvolver um cosmético, digamos, personalizado. Então, depende muito do genótipo. Se o indivíduo tem um alelo de risco, ele vai precisar de uma dose menor do que aquele indivíduo que tem 2. Então, quando se recebe um laudo genético com essa informação, o dermatologista consegue montar um protocolo personalizado para o paciente, ele vai receber esse protocolo, essa receita, vai para uma farmácia de manipulação e pede para manipular esse ativo oral, esse ativo top específico para a necessidade dele, o que tem uma chance muito maior de funcionar, é muito mais assertivo. O outro gene muito importante
é o COL1, que codifica o colágeno tipo 1. Né? E o que acontece? Também tem o polimorfismo e tem o alelo que produz menos. Então, a tendência desse indivíduo é produzir menos colágeno. Isso vai aumentar o risco de osteoporose, de lesões, de rompimento de tendão de Aquiles e acelera o processo de fotoenvelhecimento, a formação de rugas. Nesse caso, como é um alelo que está levando a uma menor expressão, tem que ser feito o quê? Um ajuste para aumentar essa expressão. Então, se esse gene se expressando mais, ele vai produzir mais colágeno. E, para isso, você pode usar frutas vermelhas, açaí, morango, né, uva, tudo isso aumenta a expressão de colágeno. Ou seja, os compostos bioativos, eles vão ter uma interferência no gene, ou seja, é uma dieta precisa para cada objetivo. Para isso, a gente tem que estar alinhado também com a leitura e interpretação dos exames genéticos, né? Que eu acho que ainda é uma área ainda pouco explorada pelos, principalmente nutricionistas, área médica, não sei, mas nutrição acho que a gente está estudando ainda mais agora, mas ainda tem muito o que se aprofundar. Vou pular para um outro assunto agora, que vai ser, Bruno, qual é a importância do butirato na microbiota intestinal? Nossa, a importância é... Eu posso começar primeiro... Nossa, são várias importâncias, né? Não só o butirato é certamente o ácido graxo de cadeia curta, mais notado como metabólito da microbiota intestinal. Obviamente, a gente tem o propionato e o acetato também, que estão relacionados a outros metabolismos, mas eu posso falar algumas funções do butirato, né? A própria manutenção da barreira anatômica do intestino envolve o butirato, a inflamação fisiológica envolve o butirato. O butirato tem a capacidade de recrutar células TH17, que podem ser boas ou ruins, dependendo da sua concentração, mas tem a capacidade de estimular também células Treg, que estão relacionadas à nossa modulação da imunidade. O butirato está diretamente relacionado à acetilação e desacetilação de estonas, e aí eu deixo o professor Marcelo falar sobre isso, que é muito mais a área dele do que a minha, né? Butirato relacionado com a epigenética, estabelecimento através de diabetes relacionado à epigenética da microbiota intestinal, né? E também não podemos esquecer de falar da importância do butirato no colonócito, né? A gente sabe que as bactérias boas, principalmente as bactérias colônicas, né, as comensais, elas produzem butirato. Esse butirato ele vai saturando dentro do enterócito até o momento que, quando você chega num nível de saturação citoplasmática ideal, o enterócito ele entra na sua morte programada, que é a apoptose, né, que nesse caso ela é extremamente saudável. Eu falo que é uma tanatoterapia. A célula ela avisa todas as outras que vai morrer para elas já se prepararem e não sentirem muita falta dela, né? Então, a morte programada, nesse caso, a apoptose, ela é muito importante, e uma das formas de você regular ela é através do butirato e a saturação citoplasmática, né? A queda de butirato no intestino está diretamente relacionada ao estabelecimento de câncer coloretal provocado diretamente, não genético, né? Então, assim, a presença de butirato no intestino é de total importância. É um dos ácidos graxos mais citados nos artigos científicos, né? Inclusive agora, fazendo um link, né, com a imunidade, não tem como a gente não fazer, né? Um estudo recente mostrou que alguns pacientes de Covid apresentavam desbiose intestinal. E aí, eles perguntam quais são as principais bactérias para que você consiga, enfim, ter uma microbiota saudável que trabalhe a favor da saúde, né? E um outro ponto importante que eu queria que você também falasse é o seguinte: muitas pessoas pensam que suplementar o probiótico vai resolver, né? E a gente sabe que não, que as bactérias, para que você tenha ela, né, habitando o seu intestino, você precisa entregar o substrato para cada bactéria, e cada bactéria tem o seu substrato.
Então, eu gostaria que você falasse dessa relação da imunidade, Marcelo também, o Covid, se há realmente algum viés, né, para esse lado, para que fique mais clarificado esses pontos. Muita gente que pega o COVID, desenvolve a doença, né, do SARS-CoV-2, que é a Covid, tem desbiose intestinal, tem obesidade, tem diabetes, tem pressão alta. Quer dizer, então a gente não pode falar que a desbiose intestinal é um fator que vai te levar ao desenvolvimento direto da Covid, até mesmo porque o brasileiro, mais de 70% apresenta desbiose intestinal, quando a gente vai ver no quadro dos exames, né? A desbiose intestinal, claramente, ela vai afetar o seu processo, o seu sistema imunológico diretamente, porque a nossa microbiota constantemente fica testando o sistema imunológico, fazendo challenges, né? E trazendo a resposta imunológica mais pronta, isso falando da microbiota comensal. E também uma desbiose leva a processo inflamatório local e, se for de forma crônica, sistêmico, né? Agora, falar assim, certamente uma pessoa com desbiose está mais predisposta a desenvolver, na teoria, a Covid, porque ela vai estar mais imunologicamente comprometida, mas eu não posso dizer que isso é um fator preponderante. O que a gente tem, sim, é o quadro intestinal da Covid, né, que a gente estuda separadamente até do que o quadro pulmonar, ou inflamatório, ou circulatório, porque foi até sugerido no começo da pandemia que o quadro intestinal seria um prelúdio do que está por vir, né? Normalmente quem desenvolve o quadro intestinal desenvolve a forma grave da doença, mas isso também não foi comprovado. Agora, quando a gente fala de bactérias, que foi uma pergunta, né? E eu já respondo a pergunta de probióticos na mesma resposta, tá? Quando alguém me pergunta se alguma bactéria, qual que é a bactéria mais importante para aquilo, ou qual que é mais importante para inflamatório, para imunidade, todo mundo está preocupado com a bactéria, mas não está preocupado com o mais importante, que é a alimentação saudável. É a alimentação saudável que vai gerar os resíduos fermentáveis para você definir a sua microbiota. É a alimentação saudável que vira meio de cultura para a sua microbiota. Então, a gente não tem como eleger uma bactéria como a mais importante ou menos importante, porque quando você pega uma metagenômica bacteriana, até extremamente de alta qualidade, extremamente avançada, por metodologias como shotgun, você vai ver ali que ele levantou 6.000 espécies, divididas entre as linhagens também, e isso de forma alguma representa a diversidade da nossa microbiota, né? Ele é um bom caminho, é um exame maravilhoso, é um bom caminho para quem sabe utilizar. Mas as pessoas têm que entender que a melhor forma de impactar na microbiota intestinal também não é o probiótico. O probiótico ele é coadjuvante. Ele é um tratamento, se a gente for falar tecnicamente, ele é um tratamento adjuvante. Ele melhora os outros tratamentos, né? Então, para você ter uma microbiota saudável, você tem que estar saudável na cabeça, porque a gente sabe que ansiedade e estresse levam a comprometimentos intestinais. Tem que estar saudável na boca, que é uma alimentação predominantemente vegetal, frutas, verduras e legumes, com baixa quantidade de proteína animal. Tá? Lógico, alguns quadros específicos merecem outras atenções também. E atividade física, a gente já sabe. Então, a gente sempre vai utilizar probióticos para reverter determinadas situações. Mas as pessoas que estão no estado normal, se elas se preocuparem com a mente, com o corpo e com a boca, certamente o probiótico ele é descartável. Mas aí depois de determinada idade, não tem jeito, como a gente sabe, assim como a doutora também falou, a degradação de colágeno é inerente à senescência, o processo de estresse oxidativo, né? Reação de Maillard do próprio colágeno. Depois de uma hora, a gente tem uma tendência que a gente precisa do uso contínuo de probiótico. Normalmente, depois da menopausa, na terceira idade, a gente tem um crescimento muito grande de Clostridium. Silvia, como é que você vê, por exemplo, hoje com os exames genéticos, a gente consegue avaliar vários pontos importantes para a nossa prática clínica. Você como dermatologista, eu como nutricionista, na sua prática clínica, você faz a utilização de vitaminas, minerais, antioxidantes, para tratar o paciente também de dentro para fora, assim como você faz os procedimentos de fora para dentro. Me fala um pouquinho dessa precisão maior que hoje a gente pode ter, de qual seria exatamente a necessidade e demanda daquele paciente, independente do aspecto da pele.
a partir dos exames genéticos que nos mostram polimorfismos, enfim, vitamina C, em vitaminas, que vão ter uma... Vitamina C, principalmente, vai ter uma interferência importante, por exemplo, no colágeno, mas também tem pessoas também que vão ter outros tipos de polimorfismo que podem ter uma interferência na saúde como um todo e também como no envelhecimento cutâneo, que é uma coisa... Eu acho que uma coisa está ligada à outra, né? A saúde interna, ela expressa na pele. Com certeza. Agora, eu não conheço muito bem, aí o doutor Marcelo depois pode me dar uma aula, os exames genéticos que eu poderia lançar mão para fazer esse mapeamento, para ver a relação com a pele. Né? Então, essa que é a grande questão. Há um grande desconhecimento por parte de nós, dermatologistas, eu me incluo dentro desse grupo. O que eu geralmente peço é exame de sangue para avaliar os níveis das vitaminas, até para relação com o cabelo, a reserva de ferro também, para ver se não tem uma anemia, vitamina D de dado, que é super importante. E baseado nisso, eu guio uma suplementação, né, com um nutracêutico e tento conversar sobre um aspecto também da alimentação. Então, por exemplo, alguns pacientes têm alguns achados que indicam descamação no couro cabeludo, pode indicar, né, um quadro semelhante à dermatite seborreica, uma carência de biotina, e baseado nisso, eu elaboro um pool de antioxidantes com algumas vitaminas para o paciente fazer um uso durante um período. E também se ele tiver algum problema de pele, melasma, e aí eu me baseio nos estudos científicos dos fitoterápicos, que já tem um corpo de evidência interessante no manejo dessa patologia. E interessante, Bruno, que você pontuou aí dos probióticos, porque eles agora ganharam força também na dermatologia. E tem até alguns prontos, né, para acne, dermatite seborreica. Então, a gente tem isso aí para lançar mão, e muitos pacientes referem sim uma melhora. Eu não acho que seja coincidência. A alimentação, às vezes, a gente não consegue também educar tão bem os pacientes, né? Muitos são adolescentes, estão naquele período, então eles vão comer de tudo, chocolate, enfim, muito carboidrato, pizza, e quando a gente usa um probiótico, eles referem uma melhora no aspecto das lesões inflamatórias da acne. Não tanto na seborreia, mas da inflamação do quadro, sim. Então, isso é muito interessante, essa composição. Óbvio que o ideal seria melhorar a dieta, né? O probiótico, hoje, eu acho que é um assunto, quando você pega nesses congressos internacionais de dermato, né, o AAD, que acontece normalmente no começo do ano, o probiótico hoje está em alta, né? Probiótico via oral, probiótico para pele, né? Alguns produtos. Tópico, exatamente, tópico. A gente não sabe o grau de evidência científica ainda para tópico, nem tem. Mas tem vários produtos agora com pré-biótico, probiótico tópico para aplicar. Sim. Muitas vezes você não tem muitas vezes você não tem a pesquisa, mas você tem os indícios, né? Bioquímicos e muitas vezes o achado clínico ele vem bem antes da pesquisa, não é? Sim. Marcelo. Eu vou falar como cientista. Muitas vezes, quando você vai desenvolver um novo projeto, você se baseia no que já está publicado. E, às vezes, você conversando com um médico, com um nutricionista, que estão encontrando alguns achados clínicos diferentes, você pensa em algo diferente para fazer um projeto de pesquisa. Então, na verdade, o que vem primeiro é exatamente a clínica. É a clínica que vai despertar. Porque senão você vai estar ali só dando continuidade ao que está sendo publicado. Não traz um diferencial, né? Agora, falando de século XXI, a gente, e ainda mais no momento que a gente está vivendo, a gente não pode deixar de falar de estresse. Eu queria que vocês, do ponto de vista do intestino, Bruno, a gente sabe que o eixo, né, cérebro-intestino é um fato. A gente sabe que o intestino ele é um segundo cérebro em função da sua importância, da sua capacidade, dessa relação também, né, com as emoções. Então, como é que o estresse interfere na saúde do nosso intestino? Como que a gente poderia... Tudo bem, a gente precisa
fazer meditação, fazer exercício, comer bem, dormir bem, a gente sabe isso tudo. Mas eu quero saber, além disso, eu quero como que a gente, de repente, alguma estratégia, a partir de suplementos mesmo, com alimentação, a gente poderia dar uma ajuda que esse intestino não sofresse tanto o meu estresse. A mesma coisa, Silvia, eu acredito que pessoas com mais estresse, elas vão ter mais exacerbação, por exemplo, de herpes, elas vão ter, talvez, a acne deve piorar também. Como é que você vê esse contexto? E, Marcelo, do ponto de vista genético, a gente tem algum painel em que você perceba que um determinado tipo, né? Ele vai ter uma reação muito pior ao estresse em relação a outros. Então, a gente consegue alinhar isso tudo aí. Vamos começar com o Bruno, que ele já começa do intestino, Silvia com a pele, e o Marcelo fecha com a genética. Bom, quando a gente fala do eixo intestino-cérebro e cérebro-intestino, ele parte muito mais do intestino para o cérebro do que do cérebro para o intestino, mas isso muita gente acaba ignorando, infelizmente, o eixo cérebro-intestino, né? E eu posso explicar, posso falar duas doenças diferentes aqui, que estão diretamente relacionadas com o comportamento. A primeira, doenças inflamatórias intestinais, como herpes, colite ulcerativa e mal de Crohn, são doenças autoimunes, mas com um fator psicossomático muito importante, né? Então, elas têm... às vezes a pessoa está sem crise por 5, 6 anos, e aí acontece um problema financeiro, morre alguém na família, começa a desencadear. Então, a gente vê bem aí o eixo cérebro-intestino. E a gente tem a síndrome de intestino irritável, que o primeiro... Ela é uma síndrome, né? Ela não é uma doença, ela não é autoimune. A primeira origem dela é estresse e ansiedade, seguido depois da genética, né? E a gente vê aí como a síndrome do intestino irritável ela consegue impactar diretamente na microbiota e na fisiologia intestinal, processo inflamatório e tudo mais. É um problema aqui de ansiedade que leva um distúrbio intestinal por liberação de colicitoquinina sem parar, isso interfere no plexo de Auerbach, que é responsável pelo peristaltismo, levando a cólicas, diarreias, né? Existe aí síndrome do intestino irritável C, que é aquela que é a síndrome do intestino irritável envolvida constipação e não diarreia. Então, até na síndrome do intestino irritável já... Mas, obviamente, né? Mudar o comportamento de uma pessoa e mudar a dieta de uma pessoa é uma mágica, porque isso é muito difícil de se fazer. É você tirar aquela pessoa daquela zona de conforto, né? É a melhor coisa que você podia fazer, mas é muito difícil. Então, existem probióticos que estão relacionados com a melhora do comportamento, que vulgarmente são chamados de psicobióticos, né? Eu falo vulgarmente porque é a mesma bactéria que é utilizada para aumentar a imunidade, quando é aplicada para melhorar o comportamento, a gente chama de psicobiótico. Mas ela não tem só essa função de comportamento, né? E eles estão relacionados a melhoras comportamentais, sim, algumas bactérias, e também favorecer a nossa microbiota comensal, principalmente dentro de um limite aceitável, os bacteroidetes, que em excesso eles podem trazer muito problema, mas bacteroidetes são as bactérias dentro da gente que mais produzem GABA. Só que a gente não tem como dar bacteroidetes, não tem bacteroidetes para dar como probiótico. Então você pode estimular o substrato do bacteroidete, que são aqueles carboidratos acessíveis para os micróbios, que a gente chama de MEC nos artigos científicos, MAC, que é o Microbial Accessible Carbohydrates, né? Não são só as fibras solúveis, tá? Outra dica que eu dou, eu vou falar de uma vitamina que está em alta, e tem que estar em alta mesmo, que é a vitamina D. Né? Tem um artigo aqui de 2020 mostrando que a vitamina D seleciona positivamente a microbiota intestinal entre bacteroidetes, Fecalobacter praunice, Roseburia, Akkermansia musculífera, e diminui Clostridium. Então tem mais esse benefício para essa vitamina, que é um hormônio, né, que é o colicalciferol, que é a vitamina D. Então, imunidade, pele, eu acho que assim, é a vitamina do momento. Né? Maravilha. Silvia? Então, o estresse está muito relacionado com a pele, né? Pele e cabelo, eles logo apontam o estresse. Então, aquelas pessoas que têm uma predisposição a desenvolver quadros de acne, vão manifestar acne. Agora, então, com a máscara está mais comum ainda. Queda de cabelo, então, tem pacientes que fazem um eflúvio telógeno de cair muito cabelo, bolos e bolos de cabelo. Quem tem psoríase vai abrir lesão de psoríase. Quem tem lúpus vai abrir lesão de lúpus. Dermatite seborreica também está muito relacionada ao estresse.
né? Aquelas casquinhas perto da sobrancelha, né? Aquela vermelhidão, e o envelhecimento em si. Então, a pele vai ficar mais fosca, sem brilho, sem viço. Então, a gente nota, assim, uma noite mal dormida, um estresse, né? Piora da olheira, congestão, todos esses sinais cutâneos. E pacientes que são submetidos a altas cargas de estresse, seja atividade física intensa, né? Triatletas, ou muito estresse no trabalho, eles têm um envelhecimento pior. E até em termos de procedimentos que a gente faz, preenchimento com ácido hialurônico, esculptura, enfim, a durabilidade em pacientes que se estressam muito é menor. É menor, com certeza. Né? Então, o produto deveria durar 1 ano, ele é mais rapidamente degradado. Com certeza. Marcelo, vamos ao estresse e à genética. Estresse realmente tem uma forte associação com alguns fatores genéticos, mas principalmente com mecanismos epigenéticos. Um estudo que foi publicado no início desse ano, foi feito com filhos de mães ociosas, principalmente durante a gravidez, mostrou que essas mães, elas apresentaram filhos com maior risco de TDAH, com maior risco de comprometimento neurológico, tudo isso devido ao estresse, que regula diversos genes. Estudos mostram que pais estressados, aí não é só mãe, isso envolve o homem também, apresentam filhos com risco maior de esquizofrenia, tudo isso devido ao estresse. E quando a gente pensa em estresse e ansiedade, a gente pode pensar em serotonina, pode pensar em glutamato, em dopamina, e tem genes que influenciam os níveis de serotonina, de glutamato, de dopamina. Então, dependendo do genótipo, você pode ter uma tendência a cúmulo maior de dopamina. Aí você vai ser mais ansioso, vai ser mais impulsivo, mais intolerante. De posse dessa informação, o que pode ser feito no consultório? Mais uma vez, a gente vai lembrar que não é o gene que faz a função, né? Por exemplo, no caso da CONT, da MAUA, esses genes que comprometem esse metabolismo e levam a cúmulo da dopamina devido a alelos que levam a menor atividade, faz necessário o quê? Suplementar com zinco, com magnésio. Você vai fornecer tudo que é possível, todos esses fatores enzimáticos, para que essa enzima, mesmo sendo menos eficiente, funcione da melhor maneira possível. Se isso ainda não for suficiente, você vai poder suplementar com curcumina, resveratrol, que são ômega 3, vitamina D, que são capazes de ajustar a expressão da CONT, da MAUA, para quê? Para regular esses níveis de dopamina. Porque dopamina é ótimo, né? Nos deixa motivados, mas em excesso vai fazer com que a gente fique intolerante, impulsivo. Então, quando a gente pensa em termos de estresse, de ansiedade, de depressão, mais uma vez, essa informação genética vai permitir adequar, primeiro, a alimentação e depois a suplementação, para que seja feita de uma maneira assertiva. E eu falo isso por experiência própria, porque eu tenho testado com relação à depressão, né? E eu vejo claramente que a alimentação, uma suplementação adequada, muitas vezes pode substituir medicamentos. E tratar a depressão não é fácil. Você vê 40%, no mínimo, dos pacientes que tomam antidepressivos não respondendo bem. E aí vai outros fatores genéticos associados com esses medicamentos que a gente chama de farmacogenética, mas aí eu vou falar muito, né? Mas eu acho que já foi suficiente para mostrar o quanto tem fatores. Sobre a depressão, e vamos falar de serotonina, a gente tem vários pontos importantes no estilo de vida da pessoa e na saúde dela intestinal
e na alimentação dessa pessoa que vai interferir diretamente no resultado. É o que eu falo, no meu consultório eu atendo sempre pacientes bastante complicados. É muito raro vir alguém que quer só emagrecer, sabe, que não tem nada. Normalmente vem já com um conjunto, assim, de comorbidades, né, já de anos, né? Então, o que eu observei ao longo dos anos? Que muitas vezes o paciente depressivo, ou que está em tratamento, ele toma medicamento, mas a alimentação dele é medonha. O intestino dele também é uma coisa horrível. Aí eu paro para pensar aqui, se eu não como, né, se eu não entrego substrato para a produção de neurotransmissores, se o meu intestino tá péssimo, eu tenho diarreia, eu só como porcaria. Eu lembro de um paciente que ele acordava, ele comia pastel, Coca-Cola, depois lá para de tarde comia algum macarrão, uma coisa assim, mas eu achava muito bacana, porque ele veio me procurar, e eu percebi que seria muito difícil para ele sair daquela situação, mas, independente disso, eu fazia um plano bastante possível para que eles... Porque um homem depressivo, morando sozinho, ele vai fazer comida dele? Ele vai comprar saladinha? Não vai. Então, é muito... assim, a gente tem um círculo que, na verdade, é uma teia, na verdade. Uma coisa tem relação com a outra. Se eu não me alimento bem, tudo bem, eu tenho questões emocionais, pode ser genético também, a gente sabe que os transtornos emocionais têm uma tendência genética, mas também podem ser desencadeados, enfim, por N fatores, pelo estilo de vida, pelo tratamento, pela falta de afeto, por um trauma. Aí tem N questões aí, mas eu acho que todos os olhares para o sistema dessa pessoa vão ser fundamentais, não somente o antidepressivo, o remédio, o fármaco, né? Porque, como você falou, as pessoas tomam, vamos lá, fluoxetina e não resolve, ela não está produzindo, ela não come, passa os dias sem comer. Como é que ela vai ter uma boa produção de serotonina, se a gente depende dos nutrientes? Por exemplo. Eu enxergo depressão como desajustes metabólicos. Por exemplo, a gente falou de desbiose. Desbiose levando à inflamação. Vai degradar neurotransmissores lá no intestino. Né? Vai comprometer os níveis de serotonina. Essa pessoa vai ter um risco muito maior de ter depressão. Aí, quando a gente pensa em termos de nutrientes, a gente sabe que o BH4 ele é fundamental para a produção de vários nutrientes, serotonina, né? Uma série. Então, se o indivíduo não ingerir adequadamente folato, vitamina 6, B2, glicina, ele vai ter comprometimento nos níveis de BH4, vai comprometer os níveis de neurotransmissores. Aí a gente começa a pensar em genes que estão associados com os níveis de serotonina, que mostram que a alimentação tem que ser adequada, a suplementação, se ela tiver que ser realizada, tem que ser feita de uma maneira específica para esse paciente. Então, um gene que é muito famoso é exatamente o gene MTHFR, né, que codifica a tetraidrofolato redutase, que vai levar à formação do folato, do metilfolato ativo, que é o 5-metil-tetraidrofolato. Bem, o que acontece? Existem 3 polimorfismos principais. O mais famoso tem um alelo, que é o alelo T, que reduz a eficiência enzimática da MTHFR em 35%, no mínimo. Se o indivíduo tiver os 2 alelos T, essa redução chega a 70%. O que isso implica? Os artigos mostram que se o indivíduo for portador de um alelo T, desse gene MTHFR, eu publiquei por acaso isso hoje, ele tem um risco de 1,35 vezes maior de apresentar distúrbios de humor, precisando de acompanhamento médico. Se ele tiver os 2 alelos T, o risco dobra. Tá? Solução para esse indivíduo... E é muito comum, né? É bastante comum o polimorfismo. Ou metilfolato. O que a MTHFR vai fazer? Vai produzir o folato ativo, né? Que é o metilfolato. Se suplementar com metilfolato, não faz diferença nenhuma
qual é o genótipo da MTHFR. Uhum. Então, hoje, fica bem evidente o quanto é importante uma alimentação adequada. E capacidade absortiva. Hein, Bruno? Capacidade absortiva, a inflamação degrada, então você tem alelos da interleucina 6, da interleucina 1 beta, do TNF-alfa, que estão associados com maior risco de depressão, com maior risco de acne. Então, muitas vezes, quando você faz uma abordagem pensando em termos de inflamação, você vai minimizar o risco de acne, vai otimizar o tratamento de acne, depressão, doenças cardiovasculares, câncer, tudo isso com uma alimentação adequada, com suplementação adequada. E o que eu vejo da genética é que ela pode mostrar o que a pessoa, de fato, necessita. Porque algumas pessoas vão precisar de mais folato, de mais B2, de B6, do que outras. E se você tem maior precisão na elaboração da dieta. Eu adoro. Eu me sinto, sabe o que? Quando eu recebo um exame genético, eu me sinto assim, sei lá, uma vidente, sabe? Uma cartomante, uma bruxa moda antiga, só que o computador é a minha ferramenta de trabalho, é meu caldeirão, porque você consegue ler o exame, entender a bioquímica, aquele mecanismo, né? A gente faz o raciocínio bioquímico para a prescrição, porque profissionais, nutricionistas, estudantes, a gente tem que pensar no paciente de forma holística, como um todo, a emoção dele, o que ele aceita, a situação dele, o que ele realmente quer e o que motiva ele, né? Isso é muito importante. Além disso, a gente tem que entender que o nosso tubo digestivo, muitas vezes, ele é agredido desde a infância. É Coca-Cola, é gelatina, enfim, medicamento, antibiótico. Eu mesmo cresci à base de antibiótico. Eu tinha alergia a leite, minha mãe sabia, nunca fui diagnosticada. Passei a vida antibiótico anti-inflamatório, antibiótico, até que eu me descobri alérgica aos 34 anos. Nunca mais eu tive sinusite. Então, assim, a nossa área é uma área muito rica. Muitas vezes, falando de alergia alimentar também, e a gente tem painéis mais para intolerância à lactose, né? A gente tem já, assim, algum painel relacionado à alergia alimentar ou não? Lactose, glúten, alergia alimentar, eu estou desenvolvendo alguns. Mas eu ainda acho que as evidências científicas são confusas. Está difícil, porque eu gosto de desenvolver um perfil para funcionar. Certo. Às vezes eu demoro um pouco mais porque falta consistência científica. Na falta da consistência, o que eu posso falar para vocês, meus colegas, é que o padrão ouro da alergia alimentar é a retirada do alimento que causa reação no seu paciente. Então, você precisa ficar bem atento ao relato dele, né? Ter uma escuta ativa para que esse paciente conte para você as sensações, tipo, o que ele sente depois do almoço, se tem gases, se não tem, formato das fezes. O Bruno falou doutor cocô, tem que falar de cocô durante a consulta também. E aí eu vou passar, assim, vou fugir desse assunto, que eu queria falar de um assunto muito rapidinho, que é sobre a calvície. Silvia, aí a gente tem a genética, Marcelo. Silvia, me fala o que tem de novo nesse tratamento, que é muito comum, e também você falou que no estresse a gente tem uma exacerbação dos sintomas, né? Tem uma exacerbação, sim. Então, agora evoluiu muito o tratamento da calvície, né? Principalmente a calvície mais comum do homem, a alopecia androgenética masculina, ou a feminina, né? Hoje em dia a gente já tem, além dos remédios tradicionais, finasterida, dutasterida, o minoxidil oral. Então, ele não passa a ser apenas o tópico, o spray no couro cabeludo, aquelas gotinhas, mas também tem o recurso do oral, manipulado, e as terapias como o MMP, que a gente consegue, através do microagulhamento preciso, infundir o medicamento na raiz do pelo. Então, onde tem o problema, né, no bulge folicular. Então, a gente coloca justamente minoxidil, finasterida e, muitas vezes, algumas vitaminas importantes para a ancoragem do fio. Então, aí entra biotina, ácido pantotênico,
Tudo isso na mescla estéril, né? São ampolas estéreis que a gente infunde bem na raiz do pelo. Então, é uma resposta muito grande. E agora ainda tem, Lu, outra que ainda falta, assim, liberação pelo Conselho Federal de Medicina aqui no Brasil, que é o plasma rico em plaquetas, né? O PRP. Isso lá fora já está muito usado, muito consagrado. O nosso conselho ainda não, enfim, ainda não liberou, assim, não é autorizado ainda. Vamos torcer para que ele lembre. Agora, vamos torcer para entrar. Mais uma vez, né? Você tem uma alopecia androgenética, você precisa de um intestino bem absortivo, saudável, né? E você também precisa entender o polimorfismo, porque se essa pessoa... Fala aí, Marcelo, aonde que estaria esse Na painel? verdade, esse termo de alopecia androgenética é multifatorial e poligênica. São vários genes que estão envolvidos. Digamos que a principal ligação está associada com os níveis de 5-alfa-redutase, que leva à formação de DHT, que é dihidrotestosterona. Essa dihidrotestosterona ela é capaz de levar à miniaturização, né, do folículo, o que favorece a calvície. Então, quando a gente pensa em termos de genética, o gene mais estudado e que está associado com 40% desse quadro, desse fenótipo, é o gene AR, que codifica o receptor de andrógenos. Então, o que acontece? Esse alelo favorece o aumento dos níveis de andrógenos, vai favorecer o aumento dos níveis de DHT. Inclusive, eu desenvolvi um perfil para alopecia androgenética, trabalhando com alguns polimorfismos, né, que eu achei mais importante. Está cheio na literatura, às vezes até para a gente estudar, mas aquilo que eu falei, eu prefiro apostar naquilo que é mais forte. Só no gene AR são 40% desse fenótipo. Então, é um gene que a gente pode apostar e tem, no mínimo, 3 polimorfismos diferentes que a gente analisa. Tem mais alguns. Mas a grande questão é exatamente, mais uma vez, modular a expressão desse gene. Então, a gente pode modular com quercetina, com casus, resveratrol, tem que controlar a ingestão de álcool, obesidade, hiperglicemia, que está associado com o aumento também desse risco. Então, a partir do momento que você adequa a dieta e modula a expressão desse gene, você consegue estabilizar essa evolução da alopecia androgenética. Então, quanto antes o paciente fizer um exame genético e usar essa ferramenta, mais cedo ele vai poder estabilizar. Se perguntar hoje se a genética contribui para reverter, não. O máximo que consegue fazer hoje é modulando a expressão dos genes com alguns nutracêuticos, até com medicamentos, né, já que está associado com o nível de DHT, você consegue hoje estabilizar, parar, só. Mas eu acho que já era muito bom. O tempo voou, pessoal. Olha só, o tempo voou. Olha aí. A gente vai marcar daqui a algum tempo mais uma rodada. Quem gostou dessa aula, dessa live, dessa entrega, né? Foi um pouquinho de tempo para cada um. Dr. Bruno Zilbert tem uma aula dentro do Rio Health. Dr. Marcelo também tem. Silvia Fiuza também. São aulas sensacionais. Inclusive, o Bruno, eu sei que ele fez um negócio que nós, nutricionistas, adoramos, que é, enfim, uma tabelinha lá, não vou contar o que é não, mas é sensacional para a gente que quer saber tipos de bactérias e tipos de alimentos. Você pode fazer, inclusive, né, Bruno, não tive tempo de falar disso, mas a gente hoje tem exames que a gente pode fazer uma leitura da microbiota do paciente, uma leitura genética. É uma coisa, para mim, é novo. Né? Você tem muitas bactérias que não são cultiváveis, né, e que saem na metagenômica. Então, hoje você tem na metagenômica, você também tem metatranscriptômica.
que deve chegar no Brasil em breve, né? Quer saber quais genes dessas bactérias estão ativos, né? O que eles estão produzindo. Você ainda tem a técnica de plaqueamento, que é para você buscar bactérias específicas. Eu acho que vai, Bruno, eu acho que a live aqui ela encerra. Pessoal, estamos no Rio Health Play. Entrem, se cadastrem, aproveitem, chamem os amigos. Toda terça e quinta eu tenho esse encontro com vocês. Um beijo, Bruno, obrigado, Marcelo, obrigado. É corrido, mas foi super legal. Valeu, Marcelo. Um beijo grande. Encontro vocês na quinta, hein? Tchau, tchau.